a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava ou se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Pai querido, te somos gratos por essa palavra. Cumpra a sua vontade no nome de Jesus. Irmãos, Deus disse a Davi uma coisa interessante. Ele olhou para Davi e disse: Davi, não te pedi para que construísse um templo. Não quer dizer com isso que Deus não desejava ter um local onde os seus filhos pudessem se reunir para adorá-lo e exaltar o seu nome. É totalmente diferente. A ideia de que Deus diz a Davi que não lhe pedia um templo é porque as mãos de Davi não estavam competentes para a construção do templo, porque o templo é um lugar de santidade, é uma simbologia de reunião santa. Por isso é que de repente Deus tem uma ideia maravilhosa e escala o filho Salomão para a construção do templo. Bom, no Antigo Testamento, Hebreus capítulo 8, Paulo vai dizer que tudo que existe num templo foi uma sombra daquilo que existe eternamente. O que é sombra? Senão um reflexo de algo. Se você está aí de repente diante de uma luz ou da luz do sol, você sabe muito bem o que é uma sombra. Vai refletir a sua imagem. O que Paulo está dizendo é: há um templo celestial, a morada do Deus Altíssimo, que chama-se o céu dos céus. Esse templo é dado a Moisés como uma sombra daquilo que existe na eternidade. E esse templo é construído por Moisés, chamado Tenda da Congregação. Um local de reunião dos santos. Um local onde todos se aconchegavam e abraçavam uns aos outros. E ali eles compreendiam e entendiam o que Deus estava falando e requerendo para a vida de cada um deles. É interessante demais você passear na Bíblia e entender como Deus vai construindo o propósito dentro do coração dos seus filhos. Como Deus vai realizando e trazendo sonhos dentro da alma de toda Israel. Olha, Deus traz Israel e arranca Israel com mão forte do Egito e leva Israel para o deserto. E Deus diz a Moisés para declarar a Faraó que libertasse o seu povo, para levar o seu povo a fazer uma festa no deserto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o deserto é lugar de festa quando Deus está. Talvez se você estiver em um deserto, você pode dizer assim: está sendo um lugar de muita dor, mas é porque Deus não está. Porque se Deus estiver no seu deserto se tornará um manancial poderoso do céu. A Bíblia vai construindo isso e Deus vai trazendo essa revelação ao coração de todo Israel e da vida de Moisés. E é interessante porque a Bíblia vai chamar no original a palavra nuvem é Ainã. E eu estava comentando isso esses dias. Ainã, ou seja, a nuvem que guiava Israel. Ou uma teofania, uma forma de manifestação de Deus, de direção de Deus. Essa nuvem no deserto é mais ou menos um guarda-chuva que protege Israel da chuva e protege Israel do sol. É mais ou menos a saia da mamãe. Você já viu esse termo? Saia da mamãe? Aquele lugar em que você fica protegido. Geralmente quando você criava uma confusão, aí você dizia assim, ó: ei, sai debaixo da saia da sua mãe. É a saia da mamãe que você está ali protegido, guardado, debaixo daquele gigantesco e soberano Deus. É isso que Israel está vivenciando. Ou seja, a mensagem que Deus está trazendo para Israel é que não há melhor lugar para os filhos de Deus do que debaixo das mãos de Deus. É o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para você viver. É debaixo da mão poderosa de Jesus. E olha, Israel vai aprender isso e de muitas formas diferentes.
E esta forma aqui é poderosa, porque a Bíblia vai dizer que enquanto eles montavam a tenda, quando a nuvem parava, olha só, eles montavam a tenda, Rogério. A tenda era montada e daí a nuvem ficava parada. Não importa se um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, enquanto a nuvem estivesse parada, Israel estava parado. Pastor, eu não estou entendendo. Entenda, a nuvem parou. E agora é momento de você reestabelecer o local dentro da sua casa. Mas também vai chegar o dia em que a nuvem vai se erguer e se levantar. E Israel vai ter que arrumar e desarmar a tenda e seguir a nuvem. Porque nós que estamos debaixo da mão de Deus, somos guiados por Deus. E na direção de Deus somos conduzidos. É o que Jesus diz a Nicodemos em capítulo 3 de João. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, somos como um vento. Sopra-se, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, enquanto você está debaixo da nuvem, é Deus que dá o momento da sua passada. Quantas passadas você tem que dar, o momento em que você tem que andar e o momento em que você tem que parar. E é isso que você tem que entender nessa revelação textual. Você tem que andar na velocidade de Deus. Não é na sua própria velocidade, não é no seu próprio tempo, é no tempo de Deus. E tem algumas vantagens poderosas que Israel vai vivenciar e vai apreciar de estar debaixo da nuvem de Deus. E a primeira vantagem é ter conforto e proteção. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado aí? Conforto e proteção. É o que Deus vai te garantir se você permanecer debaixo da sua nuvem. Conforto e proteção. Conforto é aquele lugar gostoso em que todos querem estar. Aquele lugar em que você chega e você se sente aconchegado, né? É um lugar que você consegue descansar. É um lugar que você consegue desocupar a sua mente de todas as preocupações, e você coloca a sua cabeça e você consegue refletir em coisas boas. É esse conforto que Deus está dizendo a Israel. Olha, Israel, você pode estar no deserto, você pode estar passando por momentos muito difíceis, mas eu te garanto que enquanto você perceber que a nuvem está sobre você, pode botar a sua cabeça aqui no meu peito e descansar. É o que Jesus na ceia recebe de João, porque João entendeu, eu estou debaixo da nuvem, quem é a nuvem é Jesus, e ele deita a sua cabeça no peito de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muitos discípulos de Jesus na terra, muitos. No tempo em que Jesus esteve na terra também ele tinha muitos discípulos. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que Jesus tinha mais de 500 discípulos e muitos deles viram Jesus ressuscitado. Olha, 500 é o que Paulo diz, que estão vivos, que viram Jesus ressuscitado. Mas também Jesus em Mateus capítulo 10 e Marcos 10, ele tem 70 discípulos. E ele dá ordem a esses discípulos que de em dois fossem para viver o que ele pregava, ou carregar o que ele estava colocando sobre ele. E eu amo isso em Jesus. Jesus tem um relacionamento tão poderoso com seus amigos, que ele entrega a ele aquilo que ele carrega, e compartilha com ele a chamada. E eles vão, pregam, levam salvação, expulsam demônios, e voltam assustados com tudo que viveu, e entregam para Jesus tudo aquilo que eles vivenciaram, falando de todos os momentos lindos que passaram com a profecia e a declaração de Jesus. E de repente, é Jesus quem olha para ele e diz: ei, não se alegre por isso, mas por ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas ora, são 70 irmãos. Além desses 70 discípulos, a Bíblia diz que Jesus passa uma noite em oração e escolhe 12, e um deles era o diabo. É a expressão que Jesus utiliza para descrever aquele que o trairia. E esses 12 discípulos eram bem próximos de Jesus. Mas dentro desses 12 discípulos, Jesus tinha 3 discípulos. Eu disse 3.
Esses 3 discípulos viram Jesus transfigurados. E de forma tão poderosa e assustadora, que Pedro, olhando para Jesus, disse: é melhor fazer uma tenda aqui. Olha, fazer uma tenda. Porque a nuvem estava se revelando, pastor Henrique. E eles quer construir uma tenda. Porque Pedro entendeu, não tem melhor lugar para ficar, e mais confortável, e de mais proteção do que esse. Porque na presença de Jesus a gente constrói tenda, porque Ele é a proteção e o conforto que precisamos. E é os 3 discípulos que vê Jesus transfigurado em glória. Olha só, eu falei de 500, falei de 70, falei de 3, mas agora eu quero te falar de um discípulo. É o discípulo que deita a cabeça no peito de Jesus. Há discípulos e discípulos. Eu não sei que tipo de discípulo você é, mas Jesus quer te convidar a você deitar a cabeça para ter conforto nele, porque a nuvem quer parar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixa eu ministrar isso para você nessa noite. Talvez você esteja desesperado, procurando tarô, procurando espiritismo, batendo na internet, tentando achar uma forma de aliviar sua alma, de aliviar sua dor. Eu quero ser profeta para dizer para você: acabou a sua procura. Deite a sua cabeça hoje no colo de Jesus. Receba dele conforto e proteção, para que você tenha vida e vida com abundância. A Bíblia vai dizer poderosamente que não existe outro lugar de proteção melhor do que em Deus. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. É nele que devemos descansar. É nele que somos protegidos. Olha, tem uma história muito bonita de um pastor que estava exortando uma pessoa e essa pessoa ficou com raiva. Olha, pastora Rosana, que história legal. E esse rapaz ficou com tanta raiva do pastor, que ele falou assim: ó, eu vou te matar, pastor. Tenha certeza do que eu estou lhe dizendo. É a última coisa que eu faço nessa vida, seja isso, eu vou te matar. Ele não gostou de ser repreendido. Ficou com raiva do pastor e disse que ia matar o pastor. Diz a história que esse rapaz procurou meios, e toda vez que ele ia para tentar matar o pastor, nas tocaias que ele praticava ou fazia, diz a história que ele sempre encontrava o pastor com alguém, nunca sozinho. E um dia ele falou: desisto. Já tem 3 anos que eu tento matar esse cara e eu não consigo ver esse cara só. Toda vez que ele vai para o caminho da igreja, eu encontro ele com alguém. Ele nunca está sozinho, sempre está acompanhado. E as pessoas que estão com ele sempre é muito forte. E eu fico com medo de chegar até ele. Um dia ele voltou para a igreja, entrou na igreja e começou a chorar durante todo o culto. Todo o culto. E aí, todo mundo com medo naquele ambiente, porque sabia da promessa que o rapaz tinha feito, e ele publicava isso direto. De repente, no término do culto, o pastor vai chegando até ele, e ele fala assim: pastor, eu tentei te matar várias vezes, mas infelizmente você é um cara de muitos amigos, e você sempre estava acompanhado de alguém, principalmente nos momentos que eu armei as tocaias, quando você vinha para a igreja. Aí ele falou: estranho, meu filho, porque eu sempre venho para a igreja sozinho, nunca venho com ninguém. Deus sempre nos acompanha, Deus sempre nos guia, Deus sempre está conosco. O Senhor dos exércitos não nos deixará só. Salmo capítulo 91, versos 5 e 6. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É Davi no Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada, é não, é uma negativa. O que Davi está dizendo é: quando eu passar pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo. Porque pode me faltar ouro, pode me faltar prata, pode me faltar Israel, pode me faltar tudo, mas o meu Senhor, o meu pastor, jamais me faltará. Ele estará contigo, e a promessa dele em todos os momentos da sua vida, em cada ponto da sua história, Ele não te abandonará. A segunda vantagem
de estar debaixo da orientação da nuvem de Deus, da Ainã de Deus, é ter a certeza que estamos sendo orientados nessa caminhada do deserto. A Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Se você vive confortável demais nesse mundo, você ainda não entendeu que você é um mero peregrino. Você ainda não entendeu que o que Deus tem para você não é aqui, é ao lado dele para toda a eternidade. O que Deus quer trazer à nossa consciência nesse momento de crise e nesse momento tão terrível que vivemos agora do Covid-19 é trazer a sua memória, trazer a sua consciência de que você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Você tem um local em que você vai habitar eternamente, que é na presença de Deus. E é na presença de Deus que você vai entender que Ele está te conduzindo nessa caminhada. Você não está só. Nunca esteve só. Nunca Deus te abandonou. É Deus que vai dizer, quando utiliza o profeta Isaías para profetizar, que se a mãe esquecer do filho que amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. E nem possível, é muito difícil a mãe esquecer de amamentar a sua criança. E Deus está dizendo, se isso por acaso acontecer, pode ter certeza, eu jamais vou me esquecer de você. Deus se lembra de você em cada momento, em cada hora, em cada dia da sua vida. Tenha certeza disso. Agora olhe para alguém do lado e diga assim, ó, Deus é o Waze que nós precisamos. É o Google Maps que nós precisamos. Deus é a bússola mais correta que todos nós precisamos. Deus é o GPS e o único que sabe dizer o caminho correto para que você encontre a porta que dará entrada para a mansão celestial eterna ao lado dele. Deixa eu fazer um alerta para você nessa noite. Jesus está voltando. Arrependa-te hoje, converte-te hoje, volta para Jesus hoje. Inclina a tua mente, o teu coração, direciona, converge o teu espírito para que o Senhor possa colocar a bússola de volta em você, o Waze dele de novo em você, o GPS dele de novo em você, e que você possa entender que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro lugar, não existe outra forma. Então desvie-se de tudo que é desnecessário, de tudo que traz distração para você, e foque a sua mente, mesmo dentro dessa tempestade, no único marinheiro capaz de guiar o teu barco para sair desse forte temporal em que você está. Porque é no deserto que Deus vai guiando Israel para conduzir Israel a uma terra prometida. E olha, isso é profético. Porque Israel, a promessa de Israel, o Israel entendeu como literária, uma terra literária, e é de fato, mas entre aspas, há uma projeção profética, que nós chamamos no estudo da teologia profética. A projeção profética é uma verdade interna dentro da revelação. Que Deus está dizendo a Israel, não é uma terra tão somente no planeta. O que Deus está dizendo é, eu sou a tua Canaã. Eu sou a tua terra prometida, Israel. Eu sou a tua possessão. Israel, entenda, você não precisa entrar em uma terra para ser feliz. Você só precisa encontrar em mim a verdade e o caminho para descansar e confiar e ter certeza que repousou a sua alma. Olha, tem uma história que eu acho muito legal de ser conduzido por Deus, eu sempre lembro dela, que é o alpinista. Esse alpinista escalou, e quando chegou próximo do pico da montanha, deu um problema na sua corda, e ele começou a despencar. Aqueles ganchinhos começaram a quebrar um por um, e teve um momento que o gancho parou, e ele não conseguia ver nada abaixo, porque a neblina tomava um monte, e o desespero do seu coração, achando que ia morrer, vou morrer. Aí aquele desespero tomou, e ele não conseguia nem pensar direito. E de repente, quando o gancho parou, ele segurou firme, desesperado, achando que ia quebrar novamente, não quebrava. Passou-se uma hora, e ele ouviu uma voz que dizia, corte a corda. E ele, não, se eu cortar a corda, eu vou despencar e vou morrer. E a voz novamente disse, corte a corda.
E ele, não vou cortar, se eu cortar eu vou morrer. E ele ficou nessa luta, e a voz dizia para ele insistentemente: corte a corda. Depois de alguns dias passados, um grupo de resgate, procurando o alpinista, encontrou amarrado a corda, segurando com muita força, como se fosse a única coisa da sua vida. E ele estava a 1 metro do chão. Às vezes tem muitas pessoas dessa forma, a 1 metro do chão. Não consegue ver o que está abaixo, acima e ao lado. Desesperadas. E o Espírito Santo está dizendo: corte a corda. Corte essa corda que te prende a esse mundo. Corte essa corda desse vício. Corte essa corda maldita que está te prendendo a algo desnecessário. Corte a corda. O cortar a corda é viver totalmente na dependência de Deus. E olha, eu vou te dizer, isso não é fácil. Para nós seres humanos que queremos estar no controle das circunstâncias, que queremos estar no controle das situações, sabe, o que esse Covid fez foi trazer para nós muitas desconfianças, muitas incertezas. E estamos segurando na corda, desesperados, sem saber o que fazer. Porque o Covid-19 nem os cientistas sabem, nem os governantes sabem. Estão todos desesperados, estão todos confusos. Ninguém sabe o que é verdade. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um diz que a contaminação é dessa forma, o outro de outra forma. A cura é assim, não, a cura é dessa forma. E até agora nada de vacina. E estamos apegados na corda. E Deus está dizendo: corta a corda da terra. E confia em mim. A única forma de você viver em Deus é entender que você tem que entregar a sua vida confiando que Ele guiará você por todos os momentos da sua vida. Jesus Cristo viveu isso em toda a essência. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus levanta da ceia e canta um cântico de louvor a Deus. E sobe para morrer. Fazer a vontade de Deus é sempre assim. Cantar um cântico depois de ceiar e subir para o Calvário para morrer. Pois a Bíblia diz que quando estivermos mortos, aí sim viveremos. Por isso, mate toda a sua vontade de conduzir sua própria vida hoje e entregue a sua vida a ser conduzida tão somente por Deus. A terceira vantagem de estar debaixo da Enã de Deus é viver uma vida com um ritmo determinado por Deus. É Deus que determina o ritmo da nossa vida. Eu não ando na minha velocidade, eu não ando da forma que eu quero, quando eu quero, não vou para o lugar que eu quero, eu não faço o que eu quero. Quando eu entendo que Deus tomou conta da minha vida e do meu coração e guiou a minha vida, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite, Ele quer que eu viva aquilo que Ele determinou para que eu viva. Isso nunca é fácil. Olha, Paulo passa a noite em oração e encontra filhas de Filipe e Ágabo. Na noite de oração, Deus encontrou Paulo no sonho e disse: importa que você seja testemunha para mim em Israel, em Jerusalém. Paulo era procurado, vivo ou morto, pelos judeus em Israel. Ele acorda de manhã cedo e encontra as filhas de Filipe e Ágabo. As filhas de Filipe vêm e profetiza: assim vai acontecer contigo em Israel. Vão te pegar, vão te espancar, vão te matar, vão te prender. E Paulo ouve. Ágabo também vem e tira o cinto de Paulo, amarra nas mãos de Paulo e diz: assim vão fazer com o dono desse cinto, o que você não quer. Olha, qualquer um de nós poderia pensar: vixe, eu vou para esse lugar nada, eu vou ficar aqui mesmo. Porque as pessoas começaram a chorar e começaram a abraçar Paulo. E Paulo falou assim: não, esse ambiente aqui as pessoas me amam, eu vou fazer o que é lá nesse lugar? Vou não. Mas sabe o que Paulo entendeu?
Importa que eu cumpra a vontade de Deus. E ele vai para Jerusalém. E chega em Jerusalém. No primeiro dia ele vai raspar a cabeça para fazer voto a Deus e adorar o Senhor com outros judeus no templo. E é aprisionado. É lançado num cativeiro. Dali a história de Paulo é só prisão, só açoite. E é o fim da sua jornada. Talvez, se ele quisesse viver a sua própria vida, ele não morresse daquela forma. Mas também, ele não poderia declarar o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e que não chegou ao entendimento do homem. Isso é o que Deus preparou para todo aquele que o ama. Jamais ele poderia dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já eu recebo a coroa da justiça. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vive no passo de Deus, você não anda segundo o seu propósito. Você anda alinhado ao propósito de Deus. Quer ver uma coisa que você vai entender? Não sei se você já pegou carona com o guarda-chuva de alguém. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe ia me buscar no colégio, pastor. E aí chovia muito na época assim, dessa época, e ela pegava o guarda-chuva e vinha. E eu vinha com ela ali, no guarda-chuva. Eu me lembro disso como se fosse agora. E eu ia, Gil, debaixo do guarda-chuva de manhã. É isso que Deus quer que viemos fazer. Que viemos andar debaixo do guarda-chuva de Deus. Debaixo da nuvem de Deus. Se Deus der um passo, você dá um passo. Se Deus parar, você vai parar. Mas você vai andar no tempo de Deus e não no seu tempo. Não na sua hora. As coisas não devem acontecer como você quer. As coisas vão acontecer como Deus quer. Olha, a gente aprende isso das piores maneiras. Das formas mais complicadas e mais difíceis. Mas é assim que Deus quer que nós viemos entender. Que Ele está nos conduzindo nessa caminhada e nessa jornada. Quarta e última vantagem para encerrar. E vou acabar agora. A glória de Deus. Tem vantagem melhor que essa não, irmão? A glória de Deus. A glória de Deus sempre te acompanhará em todo o tempo. Enquanto Israel queria carne, no deserto, só a glória para manter carne e dar carne para tanta gente. Enquanto Israel queria água para beber e água fresca, a rocha fez isso. Jesus alimentou e matou a sede de milhões de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. No deserto, a glória de Deus se manifesta. No deserto, a imã de Deus sempre iluminará as suas noites escuras. E a noite escura da sua vida nunca será como foi um dia no passado. Por quê, pastor? Porque a glória de Deus está repousada sobre a sua vida. E quando a glória repousa, irmão, a nuvem se transforma em fogo à noite e ilumina o seu caminho. E quando o sol do dia for bater, a nuvem se transformará em um imenso guarda-chuva para guardar você e o sol não castigar a sua cabeça. Sabe, de você ver a glória de Deus, é tantas coisas que a gente passa na vida cristã, e no ministério cristão, assim, de você viver Cristo como discípulo de Jesus. Eu me lembro que um dia eu entrei numa casa e estávamos orando pelaquela família que ele estava, e eu me lembro de ter ouvido um grito de pavor, um grito bem alto, tipo um socorro, um grito pavoroso. Eu abri meus olhos, só que pastor Rick, só tinha gente ali orando. Eu segurando a mão dos irmãos, eu falei: que grito é esse? Aí eu ouvi o grito umas 5 vezes. Teve um momento que eu ouvi o grito, que eu olhei por uma janela, a casa era bem pequenininha. E quando eu olhei pela janela, tinha 2 rapazes, era para assustar, irmão. Tinha 2 olhos assim me olhando, mas era uma pessoa, uma menina. Aí eu falei assim, fiz um sinal para ela entrar. E aquela menina entrou naquela casa. Olha a glória de Deus. Quando aquela menina entrou naquela casa, eu falei assim: pastor, Deus, aquela menina apareceu ali, eu ouvi uns gritos de pavor, de desespero.
E eu pedi para ela entrar, ela está entrando aí agora no fundo aí. Ela rodeou a casa assim, pelo fundo da casa e entrou. Aí o pastor olhou para mim assim e falou, você vai orar? Eu falei, tá bom. Eu só fiz assim, em nome do Senhor Jesus. Aquela menina caiu possessa, gritando, os mesmos gritos que eu tinha ouvido. E aquela menina foi liberta. Porque a glória de Deus se repousou naquela casa. Quando a glória de Deus desce sobre a sua casa, todo grito de pavor vai embora. Todo grito de desespero vai embora. E dá lugar ao amém do Senhor. Amém. Assim seja. Sim, Senhor, faça como tu queres. Faça da forma que tu queres. Faça da forma que o Senhor quer realizar. Quando Deus toma o ambiente e a glória de Deus invade o local, tudo se transforma em nossas vidas. Eu me lembro falando ainda da glória de Deus, me lembro que eu estava pregando em um lugar uma certa vez e a glória de Deus foi tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que a gente parou, todo mundo, o culto parou. E cada um ficou num canto. E eu me lembro de ir para um cantinho da parede assim, fiquei no cantinho da parede. Até de manhã. Porque a glória de Deus faz com que a gente pare. E só ouça o som da sua voz. E a beleza do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 5, verso 14, diz assim. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. Por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Pastor, como eu faço para receber essa nuvem na minha vida? Muito fácil. Só você dizer sim para Jesus. Só você parar agora e falar assim, agora que eu quero essa nuvem. Eu quero ser guiado por Jesus, eu quero confiar em Jesus, eu quero permanecer em Jesus, eu quero ser protegido por Jesus, eu quero ser conduzido por Jesus. É agora, nesse momento. Você para tudo. E agora você deixa Jesus tomar o centro da sua vida, da sua casa, da sua família. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar por você e quero convidar o louvor. Cadê o louvor? Há muitas vantagens de você permanecer debaixo da nuvem. Ali vamos encontrar proteção, conforto, orientação para toda a nossa jornada na terra, toda a nossa caminhada no deserto. Benefícios poderosos para que você possa permanecer firme até o dia em que a trombeta tocar. Porque como está escrito, a trombeta soará e com alarido de anjos o Senhor descerá do céu. E Ele vai descer com a roupa de linho puro salpicada de sangue, e na sua coxa estará escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Naquele cavalo branco Ele vai gritar: fiel, fiel, fiel. Se você está debaixo da nuvem, a trombeta soará e você entenderá o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Coloque sua mão no seu coração onde você estiver. Senhor Jesus, derrama, Senhor Jesus, a unção da sua nuvem, a unção da sua Ainã, da sua glória sobre a vida dos seus filhos nessa noite. Deus, que essa palavra possa inundar o coração daquele que estava desesperado, angustiado, aflito, e que a certeza e a convicção de que ele não está só possa tomar todo o coração, toda a mente, e que a fé do Senhor, a convicção do Senhor, a certeza de que a tua palavra declarada, profética, e o texto iluminado pelo teu Espírito possa provocar fé no coração desse que está desesperado e angústia, e ele possa agora parar e ver a sua glória, parar e ver o seu conforto, parar e ver a sua proteção, parar e ver o seu cuidado, parar e ver a sua nuvem. Deus, clamamos em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão. E está escrito que a tua mão não está estendida, não está parada, não está recolhida, mas estendida para abençoar os teus filhos. Por isso, Espírito Santo, toma agora cada ambiente, toma agora cada coração,
Toma agora cada espaço no coração, na mente. Tira agora toda dúvida, toda incerteza, todo medo, todo pavor repentino, toda seta, toda mortandade, toda assolação. Oh Espírito de Deus, reaviva a fé, fortalece a fé, anima o teu povo para que eles possam continuar no deserto, caminhando para prestigiar o Senhor e realizar para o Senhor uma grande festa de louvor, de adoração, de exaltação. Oh Santo de Israel, vem Jesus, Maranata, vem Jesus sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre as nossas vidas. Clamamos, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem nos buscar, vem derramar tua graça, vem nos resgatar para ti. Oh, Chorremanjo que me andarás, Ievia sorepando remanjo, Serrabassuie, Canto rebassuiana.